Esta semana, Pedro Mexia sente-se fundamental para discutir a possibilidade de referendar a eutanásia. João Miguel Tavares confessa-se um bocadinho mais à direita e Ricardo Araújo Pereira, que há de vir, declara-se lacaio. Está reunido o Governo de Sombra. O homem já cá está. Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por um aumento dos juros da dívida pública portuguesa, os terríveis mercados andam aí. Vamos falar disso, com certeza, mais adiante, neste Governo Sombra em que o João Miguel Tavares quer ser Ministro dos Extraterrestres. E parece-lhe que eles se deixarão tutelar, João Miguel Tavares? Eu, aliás, até achava que Ricardo Araújo Pereira tinha acabado de ser raptado por um deles, mas não. Tinham, como é que é o verbo? Abducted by aliens. Abduzido. Abduzido. Mas não. Não fui de facto. Infelizmente parece que não. Fui de facto, mas a sonda anal que eles tinham era... A sonda anal? Sim, é sempre assim, não é? É sempre... Já as pessoas que são raptadas por extraterrestres são sempre ou bêbadas ou malucas ou as duas coisas. No caso, confere. E foi uma coisa muito rápida mesmo. Eles obtiveram o que queriam muito depressa e foram à sua vida. Bom, vamos prosseguir. Estou um bocadinho, sim. E esta semana há de ter um certo brilho. Isto de ser em direto é uma chatice, pá. É muito chato. Estavas em casa a coçar, não é? Não foi um reboque. É o que dá a ver grandes filas de trânsito a esta hora. Esta hora está tramado, pá. Só tenho uma via de acesso aqui quando para um reboque lá para ajudar um carro e transtorna a vida das pessoas. Muito bem. Então, extraterrestres. Vamos voltar ao ponto. Vamos a isso. Então, os extraterrestres entraram esta semana no debate político português por causa do orçamento. Continuam, não é? É verdade. Portanto, na discussão do Orçamento de Estado, houve um deputado do PSD que disse que os orçamentos de Estado e os impostos não iam ser pagos por extraterrestres, mas por portugueses. E Mário Centeno respondeu, deu-lhe as boas-vindas à Terra, ao fim de 4 anos, e disse que este país não é feito de extraterrestres. E eu queria aqui procurar desmentir Mário Centeno, porque eu cada vez mais... aliás, só fazer aqui uma precisão, com o secretário de Estado Rocha Andrade, que foi dizer à TSF que ainda não conseguimos inventar impostos pagos por marcianos. Exatamente. O que eu acho que faz sentido. Porque, aliás, é uma tristeza na voz, não é? Sim, mas nós quando olhamos para os nossos ministros das Finanças e começamos a puxar pela memória, nós de facto tivemos muitos ministros das Finanças com ar de extraterrestre. O Braga de Macedo tinha bastante ar de ET, Vítor Gaspar tinha um bocadinho ar de ET, e Mário Centeno, eu acho que com 2 antenas na cabeça, passava perfeitamente por marciano, dava um ótimo marciano para os filmes do Tim Burton. Daqueles que depois, quando o Tom Jones começava a cantar, a cabeça dele explodia. Agora, eu queria, de qualquer forma, procurar desmentir Mário Centeno quando ele diz que este país não é feito de extraterrestres, porque eu acho que é feito de extraterrestres. E estou convencido que a maior parte deles são socialistas. Eu não sei se vocês se lembram daquela famosa série chamada V, o Confronto Final, em que havia pessoas, que pareciam pessoas, mas quando se magoavam, quando se raspava por baixo da pele, estava um lagarto a querer tomar conta do mundo. E o paralelo é? E eu cada vez estou mais convencido. Isto é por causa daquela reunião de deputados sportinguistas. Não é. É mesmo por causa do debate do Orçamento de Estado. Talvez não seja um bom tema esse hoje. Eu convido os portugueses... Vamos evitar isso, está bem? Não é uma boa semana para isso. Mas eu convido os portugueses, não sei, a tentarem puxar as bochechas a socialistas quando se aproximarem deles e ver se existe algum lagarto por baixo e com um plano para conquistar o mundo, ou pelo menos para dar cabo de Portugal. Isto é um desafio bem interessante. Há uma velha tradição de bochechas no Partido Socialista, portanto, e de apertar bochechas. Era por aí que eu queria. Se alguém for apanhado desta semana a arranhar a cara do Centeno, tu és autor moral dessa... Sou eu autor moral disso, para ver o que é que lá está por baixo. Porque
os humanos, geralmente os humanos que nós conhecemos, costumam aprender com os erros e tentar não repetir sempre as mesmas asneiras. E, no entanto, aquilo que se tem visto neste debate sobre o orçamento e as medidas orçamentais, aquilo que nós vemos é repetir outra vez as mesmas asneiras de sempre, à espera que o resultado seja diferente. E, surpreendentemente, como se viu esta semana, o resultado não está a ser diferente. Mas as asneiras são corrigidas porque a errata é grande. Exato. Parece que o orçamento tinha 200 e tal páginas e agora já vai em 40 e tal páginas de... 46 páginas de erratas. E isso mostra muito... Segundo os jornais, há uma errata à errata. Já. Que é uma coisa que nós podemos repetir várias vezes, até porque se diz muitas vezes que é errata. É lá. Mas uma errata à errata, vou dizer mais uma vez, errata à errata não é fácil. Significa um grau de navegação à vista bastante... Mas é preciso louvar o esforço para corrigir que uma pessoa que faz uma errata à errata tem. Os mercados lá fora é que parece que não estão sensíveis a tanta correção e os juros da dívida começaram a disparar. Não são perfeccionistas. Não são perfeccionistas. E era isso. O que é que lhe pareceu, Ricardo Araújo Pereira, o aviso de Schäuble, o Ministro das Finanças alemão, ao dizer que os mercados estão a ficar nervosos? Sim, ele disse. E disse também que sugeriu, aliás, ao Governo português que continue o caminho bem-sucedido que estava a ser seguido até aqui. Pareceu-lhe um conselho de amigo ou um puxão de orelhas? Quer dizer, o Schäuble, eu fico sempre falta quando ele diz coisas dessas do género. Os mercados estão a ficar nervosos. Sinto sempre falta do gatinho branco. Que ele possa acariciar ao mesmo tempo que diz isso. Não me parece que seja um... Quer dizer, a ser um conselho, o conselho é... Ei, não façam caso do que prometeram para aí, que isso toda a gente sabe que isso era brincar, pá. Façam, mas é o que está, não interessa lá o resultado das eleições e tal, aquilo que vocês julgam que é o vosso mandato, isso não interessa para nada. Nós temos aqui outros, como sabem, o guião está escrito. Por isso, façam aquilo que a gente recomenda. É isso, não é? É isso? Estamos de acordo? Não estamos nada, pá. Não estamos? Não, pá. Em que medida é que tu discordas disto? Por causa eu não discordo das tuas palavras, mas discordo do teu tom. É a maneira como eu disse. Epá, não posso acreditar nisto. É o teu tonzinho. Isto é, mais uma vez, eu parece que todos ter uma discussão lá em casa. Não foi o que tu disseste, foi o tom. Epá, eu chego aqui e o João Miguel é a minha mulher. Epá, eu para isso fico em casa. Por isso, uma pessoa quer espairecer um bocado ao sábado à noite. Afinal, tu fazes a mesma coisa. Mas com uma diferença, é que a tua mulher mete na ordem e eu não tenho conseguido até hoje. Pois está bem, mas não perca a esperança, Ricardo. Pois acredito. O Governo, entretanto, fez-se à estrada e pôs 16 ministros e 2 secretários de Estado a percorrer o país em sessões de esclarecimento, a tentar explicar norte a sul. No seu entender, o que é que este esforço revela, Pedro Mexia? Revela que, de facto, por um lado, com as sucessivas correções e, por outro lado, com a tentativa de... Que eu acho que António Costa se está a sair bem, uma espécie de guerra psicológica no sentido de... Está-se bem? Espera, deixa-me acabar. No sentido de transformar derrotas em vitórias. Ele já transformou 3. No dia das presidenciais estava contentíssimo. Contentíssimo, vamos perder as eleições. A nossa ex-presidente teve 4%. Mas o rating da pátria e a dívida a subir por aí assim. Não, está bem, mas por isso é que eu estou a dizer esta ideia de explicar e de transformar, porque, por exemplo, foi interessante ver, por exemplo, o Partido Comunista disse no Parlamento, Jerónimo de Sousa disse no Parlamento, falou no plural, falando do Governo. Coisa inédita, tocaram os sinos das capitais de distrito todas. O Partido Comunista diz, nós vamos, portanto, não são aquelas pessoas horríveis que estão no poder, mas não, são eles. Vamos pedir contas a eles também. Mas o Avante não diz a mesma coisa. E, portanto, é preciso muita explicação. E não é normal que os ministros andem pela O único ministro dispensado foi o Ministro da Cultura. Está em Berlim, foi ver filmes e muito bem. Mas não fico convencido por causa disso. Mas... Não, está bem. A cultura não há nada a explicar, não há dinheiro, não há nada a explicar. Nem o PS quer escutar as explicações de João Soares. Quem não tem dinheiro não tem vícios. Não há grandes coisas a explicar. Mas eu queria só dizer uma coisa por causa desta... já falei aqui várias vezes nisto, mas tenho que falar outra vez. Que é as pessoas do PS, por oposição aos outros partidos que quase todos... sobretudo o CDS ou o PC ou o Bloco, que têm algumas tradições críticas da União Europeia, o PS, ao fim destes anos todos, eu lembro-me de discutir assuntos europeus, porque é o tipo de coisas que eu faço, com pessoas do PS,
qualquer pessoa que fizesse alguma restrição ao projeto europeu era um fascista. E agora eles estão, alguns, sobretudo esta nova geração, estão à beira de um... Eu tenho medo que alguns daqueles deputados mais novos do PS comecem a cantar Wolfgang Schäuble vai para o... como nos estádios, porque de Não facto, podem gritar aquilo e quem não salta. E quem não salta, depois não, com ele não dá. Com ele não dá. Quer dizer, registar um facto agora é maldade. Mas é evidente que o Ministro das Finanças alemão não tem que opinar sobre as decisões do governo português. Mas opina. Eu acho que tem, por acaso. Só que descobriram agora isso. Descobriram agora o PS que, com exceção de Manuel Alegre... Se o dinheirinho é dos fabricantes de salsichas... Sempre acharam que tudo o que a Europa diz e manda está bem. A acefalia do PS nas questões europeias é gigantesca. É o único partido português que nunca discutiu a questão europeia. Agora, de repente, dizem... mas estes senhores não têm mandato democrático. Mas estes senhores imiscuem-se no que não deviam. Pois claro que sim, já sabíamos isso há muito tempo, mas o PS nunca se preocupou com esse assunto. Parece o Sócrates que, quando vai preso, diz realmente este sistema prisional está horrível. Quando ele foi Primeiro-Ministro 2 vezes. Portanto, essas descobertas à 25ª hora são bastante ridículas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros hoje, numa dessas sessões de esclarecimento, disse que estava mais preocupado com a solidez da banca alemã, por causa dos problemas no Deutsche Bank, do que com a possibilidade de Portugal não cumprir. Mas quer dizer, eu aconselho apenas a ver os números do superávit da Alemanha. No ano passado, é só para comparar, só o superávit da Alemanha dava para despachar a dívida toda de Portugal. Atenção, superávit esse que é ilegal, hein? Juro, é ilegal. Os tratados dizem que eles não podem ter aquele superávit. É demasiado estão superávit. a violar os tratados, sim. Trabalhem menos. Sério, eles estão a lixar isto. Estão a lixar isto. Mandem o superávit para cá, davam uma jeitaça. Eu queria só fazer uma nota sobre ratings. Ratings das agências de rating, porque eu tenho constatado que a credibilidade das agências de rating oscila. Sempre que o PS está no poder, estão a ver? Estão a ver a porcaria que estão a fazer, que até as agências de rating dizem que quando o PSD vai para o governo, o Cavaco aparece e diz: não se percebe, continuamos a descer e não faz sentido. As agências de rating estão sem grande credibilidade. E agora voltaram a ter credibilidade. E, portanto, a credibilidade está indexada ao Costa. O Costa está em cima. Eu, se calhar, indexava a credibilidade a tipo governos que aumentam a despesa pública e depois contam com impostos para... Não, qual o anterior? Aumentou a despesa pública? Durante o governo anterior aumentou bastante. Mas, o déficit. A despesa pública, supostamente, foi tentando diminuir, não é? Cortou nos funcionários públicos e nos reformados e agora vieram todos outra vez. É capaz de ser isso. Exatamente. Vieram todos aí. O novo orçamento que tanta felicidade traz a Manuel Ferreira Leite e outros reformados com reformas milionárias. Os reformados voltaram a conseguir respirar. Voltaram. Bandidos. Mas espera, ainda vais descobrir, não vai demorar muito a ler, porque não custa muito a perceber que este orçamento é muito mais desigual do que qualquer orçamento do antigo governo de quem tu não gostavas. Não me digas que vai ter que haver um retificativo. Não? O problema não é haver retificativos. Nunca aconteceu. Seria grave. Ainda antes de aprovar o orçamento. É troika. É um orçamento que eles lá na Europa torceram o nariz. Os outros também faziam. Isto em princípio vai ter que haver retificativo. Os outros faziam... Espera aí, mas isto é igual aos outros, afinal? Eu lembro-me dos outros apresentarem e já era retificativo. Ainda não tinha, não tinha entrado em vigor. Mas olha, com tantas erratas no Orçamento de Estado, eles já retificam o próprio orçamento ainda antes de entrar em vigor. Has de admitir. Mas é igualzinho ou não é igualzinho? Estou a dizer que é. Mas este afinal é igualzinho? Este orçamento é igualzinho aos outros? Ou é diferente? A partir do momento em que... Não, é diferente só porque vai estar a tentar ir buscar sem ser aos desgraçados. Mas é igualzinho. Mas claro que aumenta impostos, combustíveis e tal. Os combustíveis... não é verdade. Não é verdade? Isso não é verdade. Nada disso é verdade. O combustível está mais caro. Não, o combustível está mais caro. Agora, voltou o dinheirinho para a mão de quem tinha mais dinheirinho. Não é? Quando tu repões a contribuição solidária, quando tu repões a sobretaxa, quando tu devolves o dinheiro aos funcionários públicos... É para a malta abastada? É para a malta, com certeza que é para a malta abastada. Ou tens dúvidas que a malta mais abastada está mais feliz agora do que estava antes? Nós tens dúvidas nisso? Divergimos em relação ao conceito de malta abastada. O quê? Os reformados, de tipo Manuel Ferreira Leite? É pá, mas são pessoalistas. Não se pode. Isso é muito ad hominem. É muito bom. Os reformados, tipo... Aliás, quando exatamente. aparecem neste canal. Exatamente.
Muito bem. Então, entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro dos Extraterrestres. Vamos espairecer um bocadinho falando da guerra. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Cessar-Fogo. Para o saudar, Ricardo Araújo Pereira? Eu gosto de saudar cessares-fogo. Como é que é? Não sei, é capaz de ser cessares-fogo. Cessar-fogos? Não, eu voto em cessares-fogo. Não, eu acho que é cessar-fogos. Quem vota em cessar-fogos, liga o 801. Mas eu gosto da ideia de cessar fogo. Na verdade, também ainda só há ideia, não há cessar-fogo nenhum. Esse é o problema. E é uma ideia que não vai passar. O que aquelas potências fizeram foi assinar um acordo. Estamos a falar do hipotético cessar-fogo na Síria, que entrará em vigor na próxima semana. Só há uma potência nesta história. Exato. O resto é figura de corpo presente. Figuras de corpo presente. Mas mesmo só há uma potência nesta história. Todos acordaram lá num conjunto de palavras que na verdade não significa nada. Mas a potência é o quê? É Rússia. É a Rússia. Mas, o que é que sucede? Portanto, o fraseado do acordo é muito bom porque eles dizem o seguinte. O acordo, portanto, é um acordo de cessar-fogo, mas deixa de fora o combate a organizações consideradas terroristas. E aqui a palavra-chave é consideradas. Porque o Assad é terrorista, mas não é considerado terrorista. E, portanto, ele fica fora do cessar-fogo. E é isso. Essa é uma boa questão. Sim, portanto, não inclui o Daesh, o ISIS nem a Al-Qaeda da Síria, que é lá uma das... É a mesma coisa, mas de uma estirpe ligeiramente diferente. Não é? Mas há outros grupos também a combater o Assad. Exato. A diferença é essa. Todos eles podem ser, com alguma latitude de linguagem, considerados terroristas pela Rússia. Portanto, se isto é um cessar-fogo... Bom, e agora fez-se um silêncio desconfortável, não é? Não, estávamos à espera. Quem escolheu o tema devia dar agora um pouco mais de fulgor à argumentação. Não, eu tinha isto e acabou-se. É o que eu tenho para apresentar. Este entendimento para um cessar-fogo, Pedro Mexia. É um facto muito divertido de haver um cessar-fogo que não cessa. É isso. Este cessar-fogo parece-lhe... Parece-lhe um acordo pontual ou é um sinal de desanuviamento, apesar de tudo? Não, entre americanos e russos, por exemplo? Decidiu-se que não havia solução militar. E houve uma única potência que chegou à frente, que foi a Rússia, que disse não há uma solução militar. Começaram a bombardear os inimigos da Assad, que é muito fácil chamar-los a todos terroristas, porque em vários casos não é uma calúnia. E o Obama, que em algumas matérias de política externa saiu bem, inventou um conceito que fará história, que é o leading from behind, que é... Cuja tradução em português fica em português não sou. Aliás, um conceito estimável. Em português não fica tão bem, por qualquer razão. Que é não pôr lá os pés, basicamente. Vai umas reuniões e tal. Portanto, a América... Em português é o gajo que está por trás a mandar a boca. Sim, dirigir no banco de trás. Pronto, conduzir no banco de trás. Sim, e de facto a Rússia está a aproveitar porque... Não só tem ali um aliado, como a Rússia quer fazer notar à comunidade internacional que os países, que os Estados têm direito a esmagar os movimentos rebeldes nos seus próprios países, leia-se Ucrânia. E a União Europeia não faz nada, como sempre, desde que foi criada. Tu estás cada vez mais egocétrico. Não, porque não há razões nenhumas. Funciona tão bem. Tu estás numa nova categoria que é Eurofuribundo. É um projeto tão encantador. Bom, mas os americanos, de facto, estão a marcar... É evidente que é compreensível que um presidente americano ou que um americano em geral queira a distância do Médio Oriente. Há boas razões para isso na história recente, mas, de facto, os americanos não estão a dar nenhum contributo significativo para a questão. Com isto tudo, a guerra na Síria já fez quase 500 mil de mortos, 2 milhões de feridos, milhões de pessoas a fugirem do país. Pode-se atribuir uma responsabilidade pela situação à comunidade internacional ou é... Isso é daquelas coisas que se pode sempre fazer. Demasiado vago. Eu já dei um bocado para o peditório da responsabilidade da comunidade internacional. Acho que essa responsabilidade existe no tratamento dos refugiados e não estamos a sair particularmente bem. Na guerra em si tenho mais dúvidas. De facto, aquilo a Síria é incompreensível. Aquilo é o sonho para o designer de moda militar. E sim, porque eles são tantos que aquele fardamento só para se distinguirem uns dos outros é preciso uma imaginação absolutamente extraordinária, porque eu não sei como é que eles se distinguem uns dos outros. Não é difícil. Não sei. Aliás, este sábado foram bombardeadas as forças curdas pelos turcos.
Forças curdas essas tinham sido apoiadas pelos Estados Unidos na conquista de Kobani. Houve um especialista... Mas um turco vê um curdo e bombardeia, não é? Quer dizer... Sim, mas ao mesmo tempo são membros da NATO. Em princípio, aí não há dúvida, não é? Mas houve um analista anglo-americano, que eu hoje li no público, ele escreveu no Twitter o seguinte: a Turquia, um membro da NATO, está a bombardear as forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos e pela Rússia, por atacarem o exército livre da Síria, apoiado pelos Estados Unidos, pela Turquia e pelos sauditas. Que incompreensível. Eles têm que conhecer todos uns aos outros muito bem, porque senão vão começar... Eles tinham que ir à Sport Zone comprar aqueles coletes. Aqueles coletes que a gente usa para jogar à bola. Mas com 20 cores. Com 20 cores diferentes. Com 20 cores diferentes. E ele... não dá para perceber. Sim, Chamei o Nuno... Olha, chama o Nuno Rogério para comentar isso. Exato. Foi o Ricardo que... Ricardo, Nunca mais chamo por Ricardo, aqui a Síria. ideia parva. Não sei o que é que passou pela O cabeça. Ricardo Araújo Pereira fica então ministro do cessar-fogo e agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro das alas para falar de laterais direitos e laterais esquerdos. Sim, exatamente, justamente. Só que políticos. Porque o processo, Até rapidamente... porque hoje nós estamos de quarentena, não é? Sim, sim. Exatamente. Não falemos sobre Não falemos esse disso. Coisas tristes. Mas são as alas esquerda e direita e centro dos dois partidos americanos. O processo das primárias é um processo interessantíssimo, porque eles têm que percorrer o país todo. Aquilo é um país-continente. Têm que fazer aquele jogo de que em cada estado, cada candidato tem que, vendo o perfil do seu eleitorado, por exemplo, no caso do Partido Republicano, nos estados onde há mais eleitores evangélicos, falar de Deus, no caso em que os eleitores não falam nisso, não falar nisso, etc. Aquilo é um processo exaustivo e cansativo e, de facto, é preciso ter muita capacidade de resistência para fazer aquele processo. E parece que a América tem uma característica bizarra para nós, que é os dois principais partidos parecem-nos muito parecidos, parecem-nos partidos centristas, de certa forma, ou pareciam durante muito tempo, mas tem uma coisa muito boa que é uma política bastante ideológica. Nós temos agora, pela primeira vez, um candidato com possibilidades que se define como socialista. Já houve candidatos socialistas na história dos Estados Unidos, mas que nunca ganharam Estado. Bernie Sanders, que esta semana ganhou no New Hampshire. Com uma vantagem brutal sobre Hillary Clinton entre os jovens, que é uma coisa importante. E no caso do Partido Republicano tivemos o costume, mais um, isto é, nas primárias do Partido Republicano há sempre um conservador, um moderado, neste caso há vários moderados que ainda não se decidiu qual é que chanfrado. Fica, e o chanfrado, que é, pronto, não vale a pena dizer quem é. Sendo que o conservador é razoavelmente chanfrado, o Ted Cruz. Há dias, eu gosto muito de seguir o processo das primárias, e há dias em que eu acho que Donald Trump é uma pessoa sensata ao pé de Ted Cruz. Pensar, o Ted Cruz é assustador. Não há um único colega de quarto dele, quando ele andava na faculdade, não há nenhum colega de curso que fale bem dele. É uma pessoa que por onde passou, não há um senador, seu colega que o apoie, nada. Onde ele passa, as crianças fogem dele. Há vários vídeos, incluindo a filha, quando ele lhe acaricia a filha. Portanto, ninguém gosta dele. Evidentemente que Trump é um candidato horroroso e caricatural, mas depois há aquela mistura de candidatos moderados, todos eles bastante insuficientes, mais um Bush, o Marco Rubio, que outro dia pifou a cassete no debate com o Chris Christie, e pronto, é de facto uma... Mas estão-se a definir agora os campos ideológicos. Estão-se a definir os campos ideológicos, as alas, que são as tradicionais, mais o maluco. O que é que lhe parece que explica, João Miguel Tavares, que o mais velho senador norte-americano seja agora o candidato mais popular entre os jovens norte-americanos? Por causa da conversa antissistema, não é? Sim. Straight talking. Ele é um independente, é uma pessoa muito interessante, ao contrário dos... Felizmente os democratas não têm essa tradição de malucos, e Bernie Sanders está longe de ser um, além de que é um socialista americano, não é? O que em Portugal o colocaria no espectro direito do nosso sistema partidário. Não, é um social-democrata. É um social-democrata, como todos hoje em dia parecem querer ser em Portugal. Agora, ele tem um discurso antissistema, mas atenção, nos Estados Unidos, a conversa antissistema, a conversa contra o capitalismo selvagem, a conversa contra o Wall Street... Contra o Big Money. Sim. Um dos pontos muito importantes do seu programa é querer o retorno da lei Glass-Steagall, a famosa lei que Wall Street, o lobby do Wall Street conseguiu eliminar no final da década de 90 e que depois deu, em boa parte, origem a este descalabro também financeiro. Portanto, isso são temas que têm uma grande ressonância entre o eleitorado mais jovem, que está descontente com o sistema
político e que faz sentido estar. E, portanto, vai ser interessante ver, não é? Até porque obriga ele a dinheiro, e a Goldman Sachs, etc. Exatamente. Ele está a fazer a campanha dele, é impressionante mesmo, o dinheiro que ele está a conseguir amealhar e sem o apoio, lá está, com pequenos donativos, mais uma vez, sem o apoio das grandes doações, ao contrário de Hillary Clinton. Portanto, é fácil ele fazer em relação a Hillary Clinton, a candidata do sistema, não é? E da família Clinton, que já anda em Washington há décadas, e esse contraponto é um contraponto muito interessante. Não sei se vai chegar para ser nomeado, provavelmente não, mas pelo menos vai dar para animar aquilo que é a corrida democrata, quando toda a gente achava que ia ser um passeio para a Hillary Clinton. Qual é o seu candidato preferido entre os republicanos, Ricardo Araújo Pereira? O Carlos é evidentemente que é Donald Trump e eu gosto de folclore e eu sou de Viana do Castelo, não é? E portanto tenho muito apreço. E eu, num certo sentido, era até justo que Donald Trump fosse presidente dos Estados Unidos a seguir ao primeiro presidente negro, o primeiro presidente de cor de laranja. Desse ponto de vista faria sentido. Agora, a questão é para Hillary Clinton e para as mulheres em geral... Será um... laranja natural? Eu não sei o que é. Ou Tang? Não sei o que é, se é Tang, mas se é Tang são jerrycans de Tang. Que ele bebe, não é possível ter aquele tom. Agora, para a Hillary Clinton e para as mulheres em geral... praia, provavelmente... Não sei se é isso. Não sei se é isso. Na verdade, ele parece o Naranjito, não era? Que era aquela laranjinha que era a mascote do Espanha em 1972. A questão é do ponto de vista... Lá está, desse ponto de vista seria justo e até giro, mas para Hillary Clinton e para as mulheres em geral... O facto da primeira mulher a ser presidente dos Estados Unidos ter de esperar para todo este desfile cromático primeiro, não, paciência, agora um azul bebé. Agora é muito ofensivo, não é? Fazia falta também que as mulheres pudessem aceder ao poder antes homens de todas as cores. Nunca ninguém tinha feito uma análise cromática. É isso que a crítica aponta sempre à quadratura do círculo. Exato. É eles não falarem disso. Não fazerem análises cromáticas. O Pedro Mexia fica assim ministro das aulas. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e agora creio que faremos uma brevíssima pausa. Voltamos já. Ele está sem auricular e não está a fazer patavina de nada do que se está a passar neste programa. Não há? Vês? Não. Parece aquele momento no pré que estamos aqui a fazer sinais. Vamos ver o que é que o capitão Durão Clemente vai arranjar agora. E entra o Dani Kay. Exato. Então vamos falar da eutanásia. Está bom. Ou é intervalo. Atenção, o programa começa, não estás cá tu. Agora vamos para o intervalo. Não. E agora? Uma vez que não é intervalo. A eutanásia é os 2 copinhos de vinho branco. Eram os rissóis muito fresquinhos. Não temos. Então, eutanásia. Pronto. O Pedro Mexia declara-se fundamental. Com que fundamento, Pedro Mexia? Com o fundamento que é fundamental discutir assuntos que estejam nos programas eleitorais. É fundamental não se discutir referendos, não se defender ou não referendos baseado na possibilidade de os ganhar. É fundamental que não se... E discutir temas que não estão nos programas eleitorais também. Não. Tu estás a discutir, é fundamental discutir temas que estão nos programas eleitorais. Não. Mas neste caso a empresa é discutir temas que não estão nos programas eleitorais. Mas era esse o ponto. É fundamental que não se tome os temas... os chamados temas fraturantes como um bloco, é uma coisa que me irrita muito, que todas as pessoas... Há uma coisa que é os temas fraturantes e nós temos que ser contra ou a favor em bloco, como se a droga, o casamento gay, o aborto, a eutanásia fosse tudo a mesma coisa e fosse tudo evidente e não houvesse valores em causa muito diferentes. E depois é fundamental que não se inventem direitos fundamentais, como disse um jurista e constitucionalista, professor Costa Andrade, não há o direito fundamental da vida com dignidade. Isto é evidente que é importante que as pessoas tenham uma vida com dignidade, mas o direito fundamental é o direito à vida. Esse é que é o direito fundamental. Com exceções, sabemos que há exceções do direito à vida, temos uma legislação do aborto que prevê algumas exceções do direito à vida. Porque o direito à vida nós sabemos o que é. Para citar uma filósofa política, Lili Canessas, viver ao contrário de estar morto, não é? Tens dificuldade em citar o pensamento porque é um pouco intrincado. É um pensamento intrincado. Agora, o que é a vida digna nós não sabemos. Nós não sabemos o que é uma vida digna e não sei muito bem quem é que tem... Pedro. Não sabemos que tu sabes dizer... Há pessoas... Eu acho que há ali uma fase a partir da qual
Não, o próprio sabe. Sabe, sim, o próprio exato. sabe. Não, mas espera aí, mas a minha questão nem é tanto a minha oposição ou não. A questão é o referendo. É a ideia de que não se referendam direitos fundamentais, é isso? Mas porquê é que não se referendam? Mas porquê é que não se referendam direitos fundamentais? Quer dizer, muitos dos... Não, o argumento de... Sim, mas quer dizer, muitos dos casos típicos de referendo, dos casos de manual, quais são as questões que se referendam? E não é um direito fundamental, aliás, essa é a primeira. Para além da questão do direito fundamental, mas esse tipo de questões são os casos típicos de referendo. O aborto tem sido submetido a referendo em muitos países. Sim, já houve referendos... Incluindo tipo Portugal, não é? Já houve referendos sobre a pena de morte em alguns países. Há coisas que não são referendáveis. Não é referendável, aliás, a Constituição proíbe, não é referendável se devemos ou não pagar impostos. A Constituição avisadamente diz, não, isso não se referenda. Não é referendável a independência nacional. Não é... E a liberdade? Voltar a uma monarquia. A Constituição também não permite que haja um referendo sobre a questão do regime. E a liberdade? A liberdade, como assim? Referendar, devemos ser livres ou não? O que é dizer referendar a liberdade? Referendar os direitos fundamentais, não. É uma questão de liberdade. Sim, mas espera aí. É uma questão de, se eu tiver um cancro em fase terminal e tomar uma decisão, o João Miguel não poder evitar que eu... Mas eu não estou a discutir... Foi à urna de voto votar não. Ricardo, mas eu não estou a discutir isso. Estou a discutir que... Mas eu não estou... Mas o teu problema é que tu não te queres matar sozinho, meu amigo. Pois, verdadeiramente o único problema é esse. Quem é que quero levar? Quem é que eu quero levar? Se tu tiveres um cancro terminal e decidires falecer, certo, tens muitas maneiras de tratar disso. Não há, o problema é que tu queres falecer de forma assistida. Eu acho que é importante a gente não ter essa leveza, essa história do então não queres, arranja maneira, vai comprar 605 forte. Eu sempre que vejo... Aqui há tempos houve um caso, se não me engano, na Bélgica. Mas é a leveza justamente, a implorar. Aliás, isso são casos muito frequentes de pessoas que imploram ao Estado, ao Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal diz... Tenha paciência, vai continuar a sofrer. Nós não... Mas a questão... Aquela pessoa não tem direito a isso? Não tem direito a acabar com aquele sofrimento? A questão não é assim. Eu acho que pode haver casos em que isso tu estás a falar da substância ou não estava a falar da substância? Estava a falar do referendo. Está a falar do referendo. Essa ideia de que isto não se referenda, porque é que não se referenda? O aborto não se referendou 2 vezes. E na minha perspectiva, mal. Também, mas quer dizer... Eu também acho que não se devia referendar. Eu acho que não se referenda... Lá está. A questão de uma pessoa poder dispor da sua própria vida. Mas isso tu, para efeitos retóricos, crias uma coisa que chamas de direito fundamental e dizes isto é indiscutível. Não há discussão sobre isto. Ora, todas as questões são discutidas. O aborto, há bibliotecas inteiras de filósofos, de médicos a discutirem. Porque há isto, o que é a vida, como é que é a definição da vida, se é um conceito filosófico, se é um conceito médico. São coisas discutível. Mas quando... Não é só isso. É que a questão é que tu, quando fazes uma lei, tu tens generalizações, tens que as generalizar. Portanto, é evidente que há casos de doenças degenerativas ou de... Não, de vários tipos. Ou de vários tipos. Em que uma pessoa diz, ouça, eu estou numa situação de sofrimento insuportável, acabe com isto, se faz favor. E depois vai lá tu explicar-lhe, vamos discutir isso. Isto agora é indiscutível, não? Vamos ter uma conversa. Não, mas a parte que é discutível é o faça lá isso, porque apesar de tudo, existe uma concepção, tu tens civilizacionalmente uma concepção do que é um médico. E tens o juramento de Hipócrates. Não, um médico supostamente não pode. Não, mas o médico é uma pessoa cuja função é de defender a vida. E, portanto, que uma pessoa queira, que uma pessoa tenha direito, o direito, digamos, vamos dizer assim desta forma, ao suicídio... Quantos milénios é que tem o juramento de Hipócrates? Bom, está bem, quantos milénios tem o conceito de original democracia? Não é por isso. Quantos milénios tem Jesus Cristo? Mas tu fazes uma distinção entre a eutanásia e o suicídio assistido? A Bíblia está lá escrito também. São coisas muito diferentes. Eu não estou a citar a Bíblia. Está bem, mas estou eu a dizer, é só um paralelo por causa... São argumentos laicos. É só por causa dos milénios. Na Bíblia também está lá escrito que não se come carne de porco. Está bem, mas estás a esgrimir contra o Mas aquilo eram campónios. Não, está bem. Mas diz-me uma coisa, mas fazes uma distinção entre eutanásia e suicídio assistido, é que para mim são duas coisas, por exemplo, completamente diferentes. É completamente diferente. Tu leste este manifesto é muito claro. O manifesto é muito claro. O manifesto diz... Mas eu estou-te a perguntar a tua opinião. Mas é uma pergunta com rasteira? Não, estou só a querer saber. Eu às vezes estou só a querer saber porque gosto de conhecer o teu pensamento. Mas qual é... Suicídio assistido, quer dizer, ajudam-te, mas és tu que, a última análise, que ingeres, não é? Isso é a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. Sim, a eutanásia ativa é
portanto, és tu que carregas, seja onde for, num sítio, num botão, sim. A eutanásia ativa, alguém faz isso por ti. Exato. Mas é a teu pedido. É a teu pedido. Sim, mas esse teu pedido E lá no manifesto diz a teu pedido consciente. Não, e de resto, o testamento vital foi muito importante para tornar a questão... É muito difícil tu considerares... Ricardo. O problema é a porta com que tu abres, não é? Eu tenho imensas dúvidas em relação a este tema, atenção, por isso é que eu gosto de o ver debatido. Eu não tenho nenhuma posição clara. Nenhuma. Acho que há casos onde isso é perfeitamente compreensível, a questão da eutanásia. Quem é o juiz? Quem é que vai lá e diz, no seu caso não, tenho problema é que Pronto, isso, bom dia. O problema é que isso envolve uma data de condições altamente complexas e que tu tens que extrapolar para outros casos, nomeadamente de pessoas que estão a sofrer e não precisavam estar a sofrer, no sentido em que hoje em dia tu tens meios de acabar, pelo menos ninguém deve estar a sofrer dor na altura da morte, supostamente. Estamos a discutir o manifesto nesse caso é muito claro. Não estou a discutir o manifesto. Também não estou a discutir o manifesto. Não estou a discutir o manifesto. Eu estava a discutir a ideia de que há coisas que num país onde os há coisas que são evidentes. Não. E eu acho que discutir uma matéria onde está presente o direito à vida, a vida humana, e dizer isto é evidente, isto não tem discussão. Não se pode discutir isto. As pessoas não têm... Isso é vida humana. As pessoas não têm preparação para opinar sobre isto. Não, se tu quiseres falar sobre a vida humana, sim. Agora, sobre a minha, eu não quero discutir. Sobre a minha eu não quero ouvir, se calhar até posso ouvir a tua opinião, mas eu não quero. Não é a tua. Na minha vida, Ninguém está a discutir a tua. não é a vida humana, não é? A vida humana é uma coisa. Sim, certo. E é a possibilidade... Mas na minha... Mas tu não estás sozinho, estás a pedir assistência para morrer, meu Justamente. Toda a questão é não esta. estás isolado, não é dás um tiro na cabeça, é pedir assistência para morrer. E isso envolve outras pessoas. Envolve nomeadamente o Estado. Sim. E, portanto, é evidente que a questão assim se complexifica. Claro. Como é evidente. E, sobretudo, tu vives num país onde não existe uma rede de cuidados continuados, onde há imensa gente que realmente sofre a morrer e que não devia morrer. E isso, evidentemente, tens que ver que abre a porta a montes de situações cinzentas e todas as situações dúbias. Isto não é só o caso do tetraplégico que sem nenhuma qualidade de vida que está a pedir para morrer há 20 anos. João Miguel, eu acho que a pretexto disso de mas há aqui uns problemas e tal, vamos então não discutir a questão... Não, mas eu não estou a dizer, ao contrário disso. Tanto foi discutida deve ser discutida, que o testamento vital permitiu nós termos um instrumento que dissipa um dos grandes medos dos opositores à eutanásia, que é a ideia de que se vai começar a matar os velhos. Aproveitar, o meu pai está doente, vamos desligar a máquina. Mas estás a citar isso como... Não, como argumento... ok. Pronto, mas eu vi isso escrito. Pronto, mas o testamento... Eu vi isso escrito num texto chamado Eutanásis. Pronto, está bem. Mas o testamento vital permite fazer uma coisa que é a pessoa, em vida, na posse das suas faculdades, diz, no caso de... Não prossigam este tratamento. Não é exatamente a questão da eutanásia. Mas é um passo interessante, importante, numa discussão séria do assunto. Agora dizer... Não, claro que não resolve. Claro que não resolve tudo, mas também não resolve tudo dizer esta questão não se discute. Os portugueses não podem decidir sobre esta questão. Porquê é que não podem decidir sobre esta questão? Suspeito que vamos voltar a este assunto. Não é, Não é. É a vida de cada um e chamar os outros para ter... Eu não acho graça esta questão. Esta questão deixa-me muito nervoso. Sequência política. Está esclarecido para já porque é que o Pedro Mexia se declara fundamental. Quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se um bocadinho mais à direita, por comparação com a semana passada. Isto João Miguel. sim é giro. Exato, vamos nos deixar de falar de assuntos sérios e voltamos a falar de política. Acho que há quem diga que já não havia espaço. Já não. Tu te sentires um pouco mais à direita. Não, exato. Eu tento explicar a todas as pessoas... Não estou a dizer que concordo. Eu, às vezes, na intimidade do lar, sim, tento explicar às pessoas que eu, na verdade, eu sou um Tens várias pessoas na intimidade do lar. Então, eu não tenho. Desde logo tenho uma família numerosa. Está bem. Mas os miúdos querem saber o que é que quer. Papá, conta-me outra vez aquela história de tu seres um centrista. Eu não quero ter crianças a crescerem e depois acabarem a votar no. O homem já escreveu até obra publicada sobre para a infância, sobre o assunto. Eu estou aqui para salvar Portugal, portanto tenho que começar a educar bem as minhas crianças. E eu explico-lhes que eu sou um rapaz ao centro, eu sou um centrista. Eu nos Estados Unidos, seria um tipo de democrata à esquerda. E agora está um bocadinho mais à direita. O que é que lhe aconteceu esta semana? Porque o raio do país insiste em estar cada vez mais à esquerda, incluindo supostamente os partidos de direita. E então vem outra vez Rui Rio, que é muito aborrecido. Cada vez que ele fala, aborrece-me. É uma coisa que acontece muito com o Rui Rio. Vem dizer, gostaria de ver o PSD fletir um bocadinho mais à esquerda.
E lá ainda mais, Rui. Mais à esquerda. O Passos Coelho quer ser agora social-democrata. Pinto Balsemão também falou nisso e disse que o Passos era um cocheiro frustrado com cavalos cansados. E também que sim. A metáfora da estrebaria foi um bocado estranho. Foi um bocadinho esquisito aquilo. Mas também é que é mais social-democracia. E eu vejo, olho à minha volta e acho, olha, é que esta é a altura ideal para nós avaliarmos, temos 2 modelos de sociedade em jogo. De facto. Nós temos, isto é para insistir no nós Partido temos Liberal? o PS. Não, nós temos o PS encostado à esquerda, de facto, aliás, assumidamente, por António Costa, que andou supostamente a saltar muros, não é? Já se percebeu que foi ele que saltou para o muro de lá. Os outros, tanto Bloco de Esquerda e como o PCP, estão quietinhos no sítio onde sempre estiveram. Portanto, foi ele que saltou para o muro de lá. Quer dizer, agora, em vez de Passos Coelho, o PSD achar, então, pera, vou-me afastar do muro. Não. Já não há muro. Estão-se a chegar ao muro também. Há no máximo uma sebe. E eu acho que, aliás, o mundo teria sido muito diferente se houvesse uma sebe de Berlim, em vez do muro de Berlim. Não, mas penso nisso muito. Mas sabes o que é que eu acho? É que parece que a hoje em dia... sebe até arranjadinha e era diferente, porque é um espaço verde. O que eu não... Exato. Mas a parte está na mesma. A parte está na mesma e é ecológico. Mas pode ser a sebe, seja o que seja. Uma cheia de buraquinhos. O que quiser. O que eu não posso é desaproveitar esta oportunidade histórica realmente para as pessoas terem um combate ideológico, discutirem exatamente que modelo de sociedade é que querem. Era muito importante que isso acontecesse. O liberalismo em Portugal não pode ser uma espécie de anedota porca. As coisas as pessoas sempre olham. O liberalismo é assim, parece que é uma espécie de anedota porca em que as pessoas, para dizer a anedota, têm que pedir primeiro desculpa às senhoras que estão na sala. É ridículo. É ridículo. Parece que se tem medo de dizer, olha, gostava de ter um Estado mais pequenino, mais eficiente e não vivemos nesta sociedade perpetuamente obcecada pelo Estado. Mas dizer isto, antes de dizer isto é preciso pedir desculpa, dizer não, mas atenção, eu sou social-democrata, atenção. Claro que somos todos sociais-democratas. Quer dizer, alguém tem dúvidas que a gente viva numa democracia com um Estado social? Não, está aí, ninguém quer acabar com ele. Isto foi motivado pelas declarações de Rui Rio, que também pegou em declarações de Marcelo Rebelo de Sousa durante a campanha presidencial, quando Marcelo disse que está na esquerda da direita, e agora Rui Rio diz que é a... Como é que era? É a direita da esquerda? A direita da esquerda. A direita da esquerda. Entendeu a nuance, Ricardo Araújo Pereira? Quem é que disse que era a direita da esquerda? Eu acho que ele é da esquerda da direita. Mas o Marcelo era a esquerda da direita. E este é a direita da esquerda. Isto em termos geométricos eu acho que ele é foi problemas. Mas também não é igual. Coloca questões. É capaz de haver... Há uma fronteira aí, certamente. Eu faltei a muitas aulas de geometria e tenho muita dificuldade em perceber onde é que cada um matemática. A geometria é como a outra. De matemática é que são... O George Orwell dizia que pertencia à parte alta da classe média-baixa. Era assim que ele se definia socialmente. Essa história, atenção, essa questão de ser um é a esquerda da direita e outro é a direita da esquerda, faz-me lembrar uma prática, aliás, abominável e que eu repudio sempre quando vejo em restaurantes. Eu, às vezes, levanto-me da minha mesa para ir repudiar outras mesas, que são pessoas que o senhor pergunta, quer o seu bife bem passado ou mal? Ou médio? Eles dizem médio, mal ou bem? E há pessoas que dizem médio bem. Não, médio, eu peço médio mal. Médio mal, eu acho isso abominável. Olha lá, ele é uma dessas porque isso pessoas. é um nor-noroeste. Epá, o cozinheiro está ali perto. Não, isto é mal, médio mal, agora sim. Não pá, há 3 estados de cozinhar a xixa. Coma a xixa como lhe põem no prato também. Mas que é isso? Médio mal. Médio mal, bem mal. Há tantas maneiras de pegar na xixa. Tem que ser uma grande xixa. Não, desculpa. Tanta maneira de pegar na xixa. Xixa normal, tu tens... Cama-sutra. São 3 coisas. E o médio... Falta de imaginação, pá. É bem ou mal, acabou-se. Que aborrecido. Nunca esperei esse tipo. Onde é que estávamos? Estávamos na geometria política do Rio. Isto era a propósito de Rui Rio. Mas Rui Rio, como é óbvio, Pedro. O Rui Rio motiva assim, derivações muito interessantes. E Rui Rio diz que concorda com a linha do orçamento. Foi uma expressão usada por ele na entrevista que deu esta semana. Mas embora discorde da intensidade. Vês? Médio mal. Médio mal é médio mal. Sim. É mesmo médio mal. Não, é por causa é médio bem. Aqui Diz que talvez se possa estar a ir depressa demais. Podemos concluir que a tão falada amizade política entre Rio e Costa se mantém
intacta, Pedro Mexia? Mas qual é a vantagem de uma amizade nesta altura? O António Costa, agora nesta entrevista que deu, abriu as portas a pactos de regime e a cooperação com o PSD. E Pedro Passos Coelho, com todos os defeitos que terá, disse: mas agora quer conversar comigo? Então o governo da coligação foi derrubado no Parlamento. Não se percebe muito bem o que é que o Rui Rio quer. Quer dizer, o que ele quer nós sabemos, mas não se percebe qual é a vantagem de ser amigo de António Costa. O outro dizia que tratava António Costa por tu, não é? O candidato presidencial. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem política disso? A única vantagem, eu disse, concordo com o João Miguel. Só te fica bem. É importante, por isso há bocado estávamos a falar nos Estados Unidos, é importante que os dois partidos sejam muito diferentes. Ter um PSD que se aproxima do PS, não se percebe, sobretudo no momento em que o PS se alia à sua esquerda, eu não percebo qual é a utilidade disso. Agora, o que é verdade, isso acho que o João Miguel não vê bem a dimensão da anedota porca. O liberalismo tornou-se uma palavra, de facto, maldita mesmo. Não é possível. Eu tenho pena disso, eu não sou um liberal, mas tenho apreço por algumas ideias do liberalismo. Mas foi uma palavra que caiu na lama e vai demorar, se calhar, uma geração. Mas o João Miguel persiste num erro que é dizer: mas agora toda a gente diz que o Passos Coelho é liberal. Ninguém diz liberal, dizem sempre neoliberal. E o que tu pões antes da palavra importa. Por exemplo, este é socialista. Se tu puseres nacional antes, muda um bocadinho. É a mesma coisa ali. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara um bocadinho mais à direita. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente lacaio. São problemas de autoestima? Bom, sim, isso são permanentes, não é? Mas lacaio de quem? É uma glosa. É uma glosa de umas declarações de Pedro Passos Coelho. Não queremos coisas eu não tenho da vida familiar trazidas para aqui. Deus nem amos. Mas Pedro Passos Coelho disse que... disse, a propósito das pessoas dizerem... daquelas queixinhas que ele terá de fazer a Bruxelas: olha, este menino realmente, veja bem o orçamento que ele vos apresentou, eu cá aportava muito melhor, coisas desse tipo. E ele disse: não faz sentido, aliás, não sei se se lembram, disse ele com alguma ironia até, não sei se lembram, mas eu era uma espécie de lacaio de Bruxelas e os lacaios não mandam nos patrões, diz ele. Portanto, é claro que ele não foi lá espicaçar Bruxelas, porque os lacaios, ele disse: se eu era o lacaio, agora não mando nos patrões. Ora, se alguém lhe chamou lacaio, errou. Passos Coelho nunca foi o lacaio. Passos Coelho foi uma personagem comum na história da ficção e dos filmes e tal, que é o pet negro. Isso é que ele era. Era o pet negro, que é o negro que os brancos têm e que não tratam como lacaio, ao contrário de um lacaio. Chama-lhe o capo. Não, exato, e é isso que ele é. Os brancos têm escolhem um negro só e tratam-no quase como tratam os brancos, e era isso que o Passos Coelho era. Nós somos todos os outros negros. Já António Costa, não é? Foi para lá cheio de coragem, não é? Levou na mesma com a austeridade toda em cima do lombo, com a diferença de que depois o rating da República afunda. Ou seja, o resultado é o mesmo. Sendo que... Com esta nuance, perguntaram ao António Costa no Parlamento se ele tinha um plano B. E ele diz que não tem um plano B, foi muito enfático em dizer que não tem um plano B, mas que está a preparar medidas caso seja necessário, medidas alternativas. Sim, e ele disse no chamado plano B. Sim, mas ele no Parlamento admitiu que tinha um plano B. O que é que não diz qual é o plano B? Eu sou o único a quem esta discussão... que o Primeiro-Ministro não tivesse um plano B. Eu sou o único a quem esta discussão entre António Costa e Passos Coelho cheira a Fonsecas e Madureiras, que é o passo da peregrinação em que uns portugueses estão presos na China. Que bela. Eles estão presos na China, não é? E começam a discutir: lá em Portugal os Fonsecas são uma família superior à dos Madureiras. Isso é que não são, diz o outro. Eles estão os dois num calabouço chinês. E é o que estes estão presos os dois também. E eles estão a dizer: não, os Madureiras são superiores. Muito poucos programas de debate citam Fernando Mendes Pinto. Não queres acabar com a política. Ouve lá, é que eu meto... Repara, isto não é... Mas aqui há mesmo visões divergentes. Tens a carne mal passada, tens Mendes Pinto. Os clássicos as pessoas da literatura. Sim, as pessoas tentaram. Não, há visões divergentes, mas os outros também tinham. Os outros diziam, uns diziam que eram os Fonsecas e outros diziam que eram os Madureiras. Mas não interessa para a história. Essa prisão é etina? Não, a prisão é a União Europeia. É a União Europeia. Vais admitir a tina ainda. Pronto. Altura dos decretos. Já? Pois já. O Pedro Mexia decreta prescrição.
Por descrição, porque acho que as pessoas, a certa altura, passado um tempo das zangas, devem se reconciliar. Eu diria que, passados os 1000 anos... o meu decreto é igual a este. É o mesmo. É o mesmo. Também não faz mal, mas fazem coro. Então, pera, eu faço outro decreto. Porque Fazem coro. é muito raro ouvir alguém dizer depois de 1000 anos de zanga entenderam-se. Foi o que aconteceu esta semana com os católicos e os ortodoxos, que se tinham separado por razões teológicas bastante bizantinas, difíceis de explicar. Não são assim tão difíceis. Sei É lá. mais uma palavra no credo e menos um ingrediente no pão. Pedro, É procedência. Pedro, não. É mais uma palavra no credo e menos um ingrediente no pão. Vamos É o discutir se o Espírito Santo procede do Pai e do Filho? O Papa quer dizer no credo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e o outro das barbas diz, não, é só do Pai. E o outro quer fermento na hóstia, e o Papa diz, nem pensar. E isto deu um milénio. Não achas que é coisa para 1000 anos? O que eu acho, Zanga para 1000 anos? só mesmo 2 homens muito santos é que conseguem encontrar no seu coração margem para superar estas divergências. Um quer dizer do Pai e do Filho, e o outro, não ponhas fermento no Mas meu em matéria de chapéus, o russo ganha. O russo, assim, atenção, eu vi a fotografia. É uma abada. Eu vi a fotografia do encontro. Cirilo. E a gente olhando só para o Papa pensa, isto é um bocado esquisito, assim, uma espécie de faixa de forcado, mas é branca, e um capote e tal. Mas depois olhas para o outro e pensas, não, este está muito bem. O outro é uma coisa, é uma espécie de abajur antigo. A minha tia tinha uns candeeiros daqueles. Achas que dá para ligar a eletricidade? Sim. Se calhar quando quer iluminar-se é literal. E tudo por causa de uma palavra a mais no credo e um ingrediente a menos no pão. Deixa-me só dizer que a luta acabou porque, aparentemente, porque estão muitos cristãos a ser perseguidos no Médio Oriente, e foi isso também que ajudou a que católicos e ortodoxos se pusessem de acordo. O João Miguel Tavares decreta acordo parasocial. Exatamente. É mesmo para saber onde é que está o filioque e o fermento também na TAP. Porque a história está muito mal contada e nós ainda acabamos de descobrir, ainda agora este sábado, descobrimos que afinal parece que vêm os chineses, ainda está no acordo parasocial, os chineses também vão comprar uma boa percentagem da TAP e, portanto, aquele acordo do Estado com os senhores que ganharam a privatização está ainda muito, muito mal explicado. O Ricardo Araújo Pereira, Sim. Já inventaste um tema? Já. experimente grátis, decreta... Experimente grátis, porque foi um caso que deu mais ou menos que falar esta semana, que foi... E que tu denunciaste? Não, como diz lá a está, verdade. lá está. Isso não faz sentido. Era sobre isso que eu gostava de me debruçar. O caso é este. Uma empresa, daquelas empresas de... Bom, é uma empresa que diz gerir carreiras de estagiários, pôs um cartaz na internet que dizia: receba na sua empresa um estagiário sem compromisso. E por baixo, experimente grátis. E mais abaixo dizia: o estagiário chegará e depois a empresa terá de pagar 60 euros de taxa de ativação. E aquilo, enquanto peça humorística, estava tecnicamente irrepreensível. Aquilo, portanto, trata-se de... É muito engraçado aplicar o vocabulário que a gente normalmente aplica às coisas a pessoas. Estava muito bem feito. Só que eles não estavam a gozar. Era mesmo a sério. Epá, alguém me mandou aquilo por mail e eu escrevi um texto sobre isso. Nisto, o Diário de Notícias pôs na capa que eu tinha denunciado o caso. Eu não denunciei. Alguém já se estava a falar daquilo. Os precários inflexíveis, claro, os levantaram precários a questão. inflexíveis e outras organizações que se chamam... Uma Não chama-se... sejas modesto, Ricardo. Não, Contribuíste para a melhoria do mundo. Tu achas que eu estou aqui para... Eu fiz aqui... Eu achei graça. Eu gosto de falar de pessoas que exploram despoderadamente outras. Eu acho graça a isso. E pronto, e é com esta mas nota... quem denunciou não fui eu. Há uns senhores, uma organização que se chama Ganhem Vergonha, bem bom nome, e outra chamada Precários Inflexíveis. Eu acho que foram eles que puseram aquilo a circular. Eu limitei-me a fazer refresh no meu e-mail e a receber o cartaz. É muito diferente de denunciar. Pronto, mas podemos experimentar grátis. Sim, eu Mediante a taxa de ativação. Eu vou mandar vir 3. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Quantos euros é que tu precisas para te ativar? A minha taxa de ativação Quantos euros é que ativas? é muito elevada.